A criação. A paz de Jesus Cristo para todos. Hoje eu gostaria de falar acerca da criação, com base em Gênesis capítulo 1, versículo 1 até o 31. Nesse texto se registra que Deus criou, que Deus disse, que Deus viu, que Deus fez, que Deus faz, que Deus separa, que Deus chama, que Deus ajunta, que Deus produz, que Deus povoa e que Deus abençoa. Nessa série, a minha preocupação é te despertar para você se interessar mais pela leitura da Palavra de Deus, para conhecer com precisão as inúmeras maneiras e formas que Deus trabalha em favor do homem e da sua criação. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus criou os céus e a terra. Criou a terra para conquistarmos e os céus para habitarmos, isso é, se formos obedientes à sua palavra e perseverarmos até o fim. A palavra criar nesse texto nós encontramos em Gênesis capítulo 1, versículo 21 também, quando Deus criou as grandes baleias nos mares. Isso no quinto dia, ou seja, na quinta-feira. E em Gênesis capítulo 1, versículo 27, Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Ainda desse texto se registra 8 vezes dizendo que Deus disse. Mas o que foi que Deus disse? Vejamos. Em Gênesis capítulo 1, versículo 6, Deus disse: haja firmamento e separação entre as águas e águas. Em Gênesis capítulo 1, versículo 9, ele também disse que as águas se ajuntassem debaixo dos céus e que aparecesse a porção seca, e assim se fez. Em Gênesis capítulo 1, versículo 11, ele disse também para que a terra produzisse erva e árvores frutíferas, e assim se fez. Em Gênesis capítulo 1, versículo 14, ele disse: haja luzeiros para separar o dia da noite, no caso do sol, a lua e as estrelas. E isso veio acontecer. Em Gênesis capítulo 1, versículo 20, ele disse para as águas para que povoassem muitos peixes e a terra povoasse aves, como galinha, pato, guilé, peru e etc. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus disse para Jesus Cristo e o Espírito Santo: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança e domine sobre todos os seres viventes, inclusive a mulher. Mas o homem parece que não quis assumir essa autoridade. Em Gênesis capítulo 1, versículo 29, ele disse que tinha provido toda sorte de alimento para o homem. Até aqui eu falei tudo o que Deus disse. Nesse texto que eu acabei de ler, também está escrito 7 vezes que Deus viu. Gênesis 1:4, Gênesis 1:10, Gênesis 1:12, Gênesis 1:18, Gênesis 1:21, Gênesis 1:25 e Gênesis 1:31. Em Gênesis capítulo 1, versículo 4, Deus viu que a luz era boa. Em Gênesis 1:10, Deus viu que era bom ter criado a terra e o mar. Em Gênesis 1:12, Deus viu que era bom ter criado a erva e as árvores frutíferas. Em Gênesis capítulo 1, versículo 18, Deus viu que era bom ter criado o dia e a noite para separar um do outro. Em Gênesis capítulo 1, versículo 21, ele viu que foi bom ter criado as baleias. Em Gênesis capítulo 1, versículo 25, Deus viu que foi bom ter criado os animais e os répteis. Em Gênesis capítulo 1, versículo 31, ele viu que tudo quanto ele tinha feito era muito bom. Até aqui eu falei as 7 coisas que Deus viu. Nesse texto da criação, 4 vezes também está escrito que Deus separa. Mas o que Deus separa? Em Gênesis capítulo 1, versículo 4, Deus separou a luz das trevas. Em Gênesis capítulo 1, versículo 6, Deus separou as águas de águas. Em Gênesis capítulo 1, versículo 7, ele confirmou que foi ele quem separou as águas das águas. Em Gênesis capítulo 1, versículo 18, Deus separou o dia da noite, por meio da luz e das trevas. Nesse texto também diz que 5 vezes está escrito que Deus fez e o que Deus faz. Vejamos o que ele fez ou o que ele faz. Em Gênesis capítulo 1, versículo 4, Deus fez separação entre a luz e as trevas, já falei sobre isso. Em Gênesis 1:7, Deus fez o firmamento. Em Gênesis 1:16, Deus fez o solo e as estrelas. Em Gênesis 1:25, Deus fez os animais selvagens e os animais domésticos, inclusive répteis. Em Gênesis 1:26, Deus fez o homem, tendo como participação especial de Jesus Cristo e Espírito Santo. Nesse texto também se registra 3 vezes que Deus chamou.
Em Gênesis 1:5, Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Em Gênesis 1:8, Deus chamou o firmamento de céus. Em Gênesis 1:10, Deus chamou porção seca de terra e o ajuntamento de águas ele chamou de mares. Em Gênesis 1:9, ele ajuntou as águas debaixo dos céus. Nesse texto também registra 2 vezes que Deus produz. Em Gênesis 1:12, ele fez a terra produzir relva e árvores diversas. Em Gênesis 1:24, Deus fez a terra produzir animais domésticos, répteis e selvagens. Em Gênesis 1:20, Deus fez os mares e mandou para que povoasse peixes. E 2 vezes nesse texto diz que Deus abençoou. Lá em Gênesis 1:22, Deus abençoou as águas para encher os mares e a terra para produzir aves. Em Gênesis 1:28, Deus abençoou o homem para ser produtivo e liderado sobre todas as coisas da terra. E o papel do Espírito Santo de Deus aqui era movimentar as águas. Gênesis 1:2. Deus não é um ser parasita e você não foi feito para fazer um papel de estátua. Tome uma atitude, meu irmão, porque o trabalho é o que dá dignidade ao homem. Isso é muito importante. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Agora, resumindo, o Deus que criou os céus e a terra, em Gênesis 1:1, e que também criou as baleias em Gênesis 1:21 e o homem em Gênesis 1:27, é o mesmo Deus que vai criar uma circunstância para trazer aquela ou aquele para servir a Deus contigo na mesma congregação. Isso não é importante? Esse mesmo Deus que disse haja firmamento e separação entre águas e águas em Gênesis 1:6, é o mesmo Deus que vai separar seu parente das coisas do mundo. O Deus que viu que tudo quanto ele havia feito era muito bom, lá em Gênesis 1:31, ele também já viu que você está incluído nesse contexto como uma coisa preciosa aos olhos dele. O Deus que ajuntou as águas debaixo dos céus em Gênesis 1:9 é o mesmo Deus que vai juntar os casais para se amarem enquanto vida tiverem. O Deus que fez a terra produzir relva e árvores frutíferas em Gênesis 1:12 é o mesmo Deus que vai fazer você ser produtivo. O Deus que povoou o mar com tantos peixes em Gênesis 1:20 é o mesmo Deus que vai povoar sua igreja com muitos fiéis. O Deus que abençoou o homem para ser produtivo e liderar sobre todas as coisas aqui na terra, em Gênesis 1:28, é o mesmo Deus que farás o mesmo contigo para te abençoar. E o Deus que pairava sobre as águas, em Gênesis 1:2, por meio do Espírito de Deus, ele está nesse momento movimentando sua disposição para fazer a obra de Deus com amor e seriedade. Missionário Teles Andrade. Agora vamos ouvir um hino de autoria do missionário Teles Andrade intitulado Arquivista, gravado na sua própria voz. Ouçamos. Sou arquivista lá dos céus, porque a Bíblia me conduz. Já tenho um feixe de papel e todos falam de Jesus. Conciliei com minha fonte, com Monte Santo de Israel. Meus versos saem do horizonte, que conte o Cristo lá dos céus. Emmanuel onipotente, Deus complacente, leite e mel. Tu és minha desenvoltura, minha cultura e meu anel. Tu és meu leque no calor, tá registrado, tá patente. Sou dependente deste amor, sou seguidor e estou pendente. Eu sou carente deste céu, Deus de Israel, minha proteção. Jesus de minha fortaleza, minha proeza e projeção. Minhas canções, meus donativos, meus livros que Deus escreveu. Devo a Cristo meus escritos, mais bonito do papel. Sou arquivista lá dos céus, porque a Bíblia me conduz. Já tenho um feixe de papel e todos falam de Jesus.
reconciliei com minha fonte, com o Monte Santo de Israel. Meus versos saem do horizonte, que conte o Cristo lá dos céus. Emmanuel onipotente, Deus complacente, leite e mel. Tu és minha desenvoltura, minha cultura e meu anel. Tu és meu leque no calor, tá registrado, tá patente. Sou dependente deste amor, sou seguidor e estou pendente. Eu sou carente deste céu, Deus de Israel, minha proteção. Jesus de minha fortaleza, minha proeza e projeção. Minhas canções, meus donativos, meus livros que Deus escreveu. Devo a Cristo meus escritos, mais bonito do papel.